Justiça determina que Prefeitura exonere mais de 1.000 funcionários que teriam sido contratados de forma irregular. E mais, Sindlojas entrará com ação contra o Sindicato Trabalhista em função do protesto realizado no último sábado. Solidariedade. Palestra motivacional arrecadará donativos para a Associação Unidos contra o Câncer. Levantamento aponta quase 8.000 imigrantes refugiados no Brasil. No esporte, o desempenho dos clubes catarinenses em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os dados de mais uma rodada da Série B. Os detalhes de mais um empate do Tigre na competição e a demissão de Petkovic e dos dirigentes Marcos Moura Teixeira e Felipe Ximenes. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O prefeito Márcio Búrigo mal chegou de férias e já tem um grande problema para resolver. A Justiça determinou que o Paço exonere aproximadamente 1.000 funcionários que teriam sido contratados de maneira irregular. Após pegar alguns dias para resolver problemas pessoais, o prefeito Márcio Búrigo retornou na manhã de hoje à frente dos trabalhos no Paço Municipal. O chefe administrativo afirmou que a prioridade é resolver a determinação judicial para a exoneração de mais de 1.000 servidores públicos das pastas de saúde, educação e do pátio de máquinas. A orientação ainda é que o executivo do município realize as demissões sem nenhum tipo de indenização, já que as contratações são consideradas irregulares pela Justiça. O prefeito esteve em reunião durante todo o dia, buscando cumprir com a determinação. O Sindlojas pretende acionar o Sindicato dos Comerciários em virtude de uma manifestação realizada no último sábado. Acompanhe na reportagem de Morgana Salvador. O sindicato, juntamente com a categoria, fizeram um movimento pedindo o fechamento das lojas, já que somente está acertado com o Sindicato dos Trabalhadores apenas um sábado por mês. No entanto, o CDL colocou no calendário 2 sábados mais. Bem, nós fizemos uma assembleia na quinta-feira passada. A categoria deliberou pela paralisação ou pela tentativa de buscar não fechar, mas dialogar com os comerciantes e fechar as lojas. Isso deu certo. As redes fecharam integralmente, todas elas. As demais lojas, no mínimo 80% fecharam, e a grande maioria espontaneamente. Nós conversamos com os empregadores, não houve nenhuma hostilização, não houve nada, nenhuma violência, foi tudo calmo, foi tranquilo. E quem participou, além da direção do sindicato, os companheiros dos demais sindicatos que nos deram apoio, e a grande maioria era da categoria, mulheres, rapazes, homens, que estavam lá com a gente, até criança tinha, carregando cartaz, né, com a mãe comerciária, estava com a gente lá no movimento. Foi de uma forma pacífica. A polícia estava lá, em momento algum chegou próximo da gente, porque viu que era um movimento realmente bem pacífico. Segundo o Sindicato dos Comerciários, 80% das lojas no centro de Criciúma fecharam as portas neste sábado. Em novembro, caso não seja feito um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores e o CDL, novamente pode ocorrer manifestos caso haja o segundo sábado no mês. Nós vamos para a rua, novamente, levar a categoria junto, para impedir que eles abusem da categoria. Tem que respeitar as mães, as mulheres, as esposas, né, as filhas, tem que aprender a respeitar. Vem negociar com a gente, senão não tem abertura de uma forma organizada como eles. Até porque nós negociamos com o INSARA, com o Sindicato Patronal, e lá é um sábado por mês. As demais cidades do Estado negociam com o Sindicato Patronal, e aqui é uma imposição deles. O Sindicato dos Trabalhadores havia buscado um diálogo em outros momentos com o Sindicato Patronal, que preferiu não interferir. Quem está atropelando é o CDL. É um clube de serviço, não tem poder legal para negociar com a gente. Quem negocia é o Sindicato Patronal. O Sindicato Patronal tem sido omisso.
A gente tem conversado com eles, eles entendem que pode abrir da maneira que querem, como querem, e o caminho não é esse. Tem que haver o diálogo. Sem diálogo, nós não vamos permitir que abram 2 sábados por mês. O comércio varejista de Criciúma, o Sindilojas, afirmou em entrevista à imprensa que deve ingressar na Justiça com uma ação civil e criminal com a intenção de impedir novos atos na frente dos estabelecimentos, além de pedir a indenização pelo investimento feito em mídias para divulgação. O Sindicato dos Comerciários ainda não foi comunicado oficialmente e aguarda a ação. Realmente não temos nada informado. A gente ficou sabendo através da imprensa que eles vão entrar com uma ação contra o sindicato. Vamos aguardar, né? Acho que eles estão se equivocado, muito equivocado, porque se houvesse violência, até poderia, né? Possivelmente entrar com uma ação contra qualquer dano causado. Isso não aconteceu. Então, ação por quê? Porque por causa da mídia? Eles querem o quê? Eles querem cobrar a mídia do sindicato? Não. Aí fica uma pergunta no ar. Se a imensa maioria dos comerciantes não querem, quem está pagando a mídia? É a minoria ou são todos? Eles têm que se questionar sobre isso. Nós vamos para a rua, sim. A categoria vai. Respeitamos apenas a posição do Poder Judiciário, de mais ninguém. Uma palestra motivacional que abordará o tema superação. De quebra, o evento ainda ajudará a Associação Unidos contra o Câncer. Criciúma vai receber uma palestra motivacional e quem vai nos trazer mais informações sobre esse evento é Juarez da Silva Sabino. Juarez, queria que tu contasse pra gente então, né, o que traz, qual o objetivo principal desse evento? Então, o Secovi-Sul é empenhado na necessidade de esclarecer a população criciumense da sua responsabilidade, né, em relação à atividade profissional do dia a dia, ao compromisso social que cada um de nós temos, né, na transformação e, por que não dizer, da responsabilidade de organizar a sociedade. O Secovi-Sul, juntamente com o Cresci, com esse grau de responsabilidade e de conscientização popular, trouxe Steve Dubner, está trazendo então no dia de amanhã Steve Dubner. E o Steve é um dos fundadores da ADD e técnico da seleção brasileira. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse enfoque que vai ser dado então na palestra realizada amanhã. O Steve ele trata bastante dessa questão da nossa, independente do problema que você tenha, você tem que vencer, não importa qual seja. E o nome da palestra dele é muito sugestivo. Não sabendo que era impossível, você foi lá e fez. Esse é exatamente a linha que ele trabalha, né? Nós temos que vencer, superar. O nosso trabalho é de superação. Nosso trabalho é de buscar cada vez mais mostrar que todas as deficiências que nós temos no campo pessoal, no campo profissional, de qualquer ordem, a nossa responsabilidade é de buscar essa ajuda, essa autoajuda, né, tendo essa motivação. E o Steve realmente é uma pessoa assim extraordinária nesse aspecto, de motivar, de mostrar a realidade de forma que a gente consiga superá-la, todas as dificuldades. Quem ficou interessado, como é que faz para participar dessa palestra, então? Então, pode, entre hoje e amanhã, antes da palestra, se dirigir até a SIC, na sala 109 do Secovi-Sul, e lá, levando 2 litros de leite, retira o ingresso. E quem tiver dificuldade de ir até o Secovi-Sul, então pode, na hora, pegar o ingresso, trazendo 2 litros de leite. O leite, todo arrecadado no evento, será doado para a instituição Unidos contra o Câncer. Certo? Muito obrigada, Juarez, pelas informações. Parabéns à Secov e a todos os organizadores pela bela iniciativa. Morgana Salvador, para o Informe Região. A seguir, levantamento aponta quase 8.000 imigrantes refugiados no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana.
Amanhã, terça-feira, o tempo será com sol e poucas nuvens. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 24. Na quarta-feira, dia 7 de outubro, o dia amanhecerá com sol. Porém, existe a possibilidade de pancadas de chuva durante o período. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 24. Na quinta-feira, o céu estará encoberto com chuva. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 23. Mesmo cenário para sexta-feira, céu encoberto com chuva. Temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 20 graus. O Brasil é o país da América Latina que mais recebe pedidos de abrigo de pessoas que tentam fugir da guerra em seus países. Hoje são pelo menos 7.700 imigrantes no país. A maior parte das solicitações de refúgio são feitas em São Paulo. Do total de pedidos, cerca de 26% foram feitos, claro, na capital paulista. German Munzumbi participou de uma manifestação contra o governo do Congo. Depois de ser preso e apanhar da polícia, conseguiu fugir para o Brasil há 4 meses. O guarda que estava lá me salvou. Ele me dá dinheiro para me fugir no capital até no província e depois atravessar até no Cabinda. A partir daí eu venho diretamente para cá. O africano deixou 5 filhos, 2 sobrinhos e a mãe. A esposa morreu quando ele já estava no Brasil. Em busca de paz, ele nem pensa em voltar para o Congo. Nunca, porque agora, quando eu voltei lá, vai me matar. Não posso. De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o Brasil tem 7.700 refugiados de 81 países diferentes. E eles não param de chegar. Apenas em São Paulo são cerca de 200 por mês. A função dessa casa de passagem é a passagem. É chegar sem nada, poder ter um acolhimento, poder ter um lugar para ficar. É uma casa de famílias também. Então, vem famílias inteiras, ficam aqui com seus filhos, estão abrigados, estão cuidados, estão alimentados. Podem procurar emprego e a casa ajuda também na questão da documentação. Quando emprego e documentação estiverem equacionado, aí eles vão caminhando sozinhos. Junto com o German estão mais 49 refugiados, que hoje moram nessa casa mantida pelo governo do estado de São Paulo. Há 1 ano, a casa de passagem Terra Nova acolhe refugiados e vítimas do tráfico de pessoas. A primeira medida que nós tomamos é sempre de dar acolhimento. A primeira coisa, a gente se preocupa muito em procurar dar espaço, dar lugar, porque é o que eles não têm, né? E depois disso, acho que é tentar arrumar toda a documentação, a parte de trabalho, arrumar escola para as crianças, tudo que nós podemos oferecer, tudo que a cidade tem para oferecer para eles. Sua família veio da Itália, eu peguei a história no final, então você já teve uma experiência bem de perto. Minha família veio fugindo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Meus pais são judeus, vieram perseguidos pelo nazismo, chegaram no Porto de Santos sem nada, uma mão na frente e outra atrás. Mas tinha uma coisa mais importante que o ser humano pode ter, que era educação. Meu pai teve educação, meus avós deram educação, tinham educação e a partir da educação nós construímos um futuro aqui no Brasil. Apesar das histórias de vida difíceis, as famílias tentam esquecer o que já passou. E para guardar a lembrança dos momentos alegres que um dia muitos tiveram, eles desfilam, cantam e dançam, na esperança de dias melhores. A seguir, Petkovic foi demitido e não é mais o técnico do Criciúma. E para abrir o quadro esportivo do programa, vamos conferir o desempenho dos clubes catarinenses em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Joinville foi ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo e se deu mal. Ayrton, cobrando falta, abriu o marcador para o rubro-negro carioca. Flamengo 1-0. Gabriel, aos 34 minutos, ampliou o placar. Final, Flamengo 2, Joinville 0.
Em Florianópolis, duelaram Avaí e Vasco, e o Vasco saiu na frente cobrando pênalti. Nenê foi o autor do gol. Vasco 1-0. O empate do Avaí veio no final do segundo tempo. André Lima mandou para as redes. Final, Avaí 1, Vasco também 1. O Figueira foi até Goiânia jogar contra o Goiás, e o Goiás saiu na frente com Zé Love cobrando penalidade. Goiás 1-0. No início do segundo tempo, Dudu empatou para o Figueira, tudo igual, 1-1. E o Dudu queria mais, e foi dele o gol da virada do Furacão do Estreito, Figueirense 2-1. O Goiás foi atrás do empate, Rafael Foster mandou para o fundo do gol, tudo igual, 2-2. Mas Rafael Bastos decretou a vitória do Figueira neste lance. Final, Goiás 2, Figueirense 3. Em Chapecó tivemos a goleada da rodada. A Chapecoense massacrou o Palmeiras. Neto de cabeça abriu os trabalhos. Chape 1-0. Ainda no primeiro tempo, Camilo ampliou a vantagem dos catarinenses. Aos 9 minutos do segundo tempo, Túlio de Melo fez mais um para o Verdão do Oeste. Chapecoense 3-0. Dudu descontou para o Palmeiras. 3-1 Verdão. Mas a Chapecoense não queria nem saber e ampliou o marcador com o Apodi. Chapecoense 4-1. E a Chape queria mais. Ananias passou pelo goleiro e fechou o placar. Final, Chapecoense 5, Palmeiras 1. Bom, com a goleada imposta sobre o Palmeiras, a Chapecoense deixou a zona do rebaixamento. Agora o Verdão é o 14º colocado com 34 pontos. O Avaí tem 33 e é o 15º. Na zona do rebaixamento estão Figueirense na 18ª posição com 31 pontos e o Joinville, que é o 20º e último colocado com 24 pontos. E agora o assunto é Série B. Vamos conferir os detalhes de mais uma rodada do Brasileirão da 2ª Divisão. A rodada iniciou na terça-feira com 2 jogos. Em Recife, o Santa Cruz venceu o Bragantino por 3-1. Em Fortaleza, o Ceará perdeu para o Luverdense por 1-0. Na sexta, mais 2 partidas, Criciúma 0, Paraná também 0 e Sampaio Correia 2, Botafogo 2. No sábado, o complemento da rodada, Bahia 1, Vitória 3, Macaé 3, ABC 1, Boa Esporte 1, CRB 3, Atlético Goianiense 2, Paysandu 1, Oeste 2, Náutico 0 e Mojimirim 1, América Mineiro 2. Com os resultados, a tabela de classificação ficou assim. O Botafogo é o líder com 56 pontos, o Vitória tem 52 e ocupa a 2ª colocação. O Santa Cruz é o 3º com 48 pontos, mesmo a pontuação do América Mineiro, que é o 4º. O Paysandu é o 5º com 47, mesmo o número de pontos do Bahia, que é o 6º. Na 7ª posição figura o Sampaio Correia com 46. O Náutico tem 43 e é o 8º. Com 42 pontos na 9ª posição está o Bragantino, mesmo a pontuação do Luverdense, que é o 10º. O Criciúma caiu 2 colocações. Agora o Tigre é o 15º com 36 pontos. Na zona do rebaixamento estão Ceará, que é o 17º com 26 pontos, Boa Esporte, que está na 18ª posição com 23, mesmo número de pontos do ABC, que é o 19º, e o Mojimirim, que ocupa a 20ª colocação com 22. E o Criciúma voltou a empatar no Campeonato Brasileiro da Série B. Desta vez, o Tigre não saiu de um 0-0 com o Paraná. O jogo começou equilibrado e no primeiro tempo a primeira chance apareceu aos 11 minutos do duelo, quando o Roger Guedes perde esta oportunidade de abrir o marcador. Este lance resume o jogo, que foi de várias tentativas, mas sem finalização. Aos 18 minutos, o Paraná aproveita o erro de passe do Criciúma e Fernandes, em contra-ataque, de fora da área, manda uma bomba que explode no travessão. 3 minutos depois, novamente o Paraná vai cobrar falta na meia-lua, pertinho da grande área. Rafael Costa vai para a cobrança e novamente a trave realiza a defesa. Já no segundo tempo, continua as tentativas frustradas do Criciúma. E somente aos 30 minutos, Rodrigo Andrade vai para a cobrança de falta. Guilherme Santos cabeceia, mas Felipe defende. Na sequência, nova cobrança de falta para o Criciúma. Hugo chuta, mas o arqueiro do Paraná faz outra bela defesa. Não tem jeito, o Criciúma não convenceu. E tudo terminou como no último mês, sem vitória. Decepcionado com o resultado. Mas acho que a gente tinha muito boa organização, pressão o tempo todo, muita iniciativa, muitos cruzamentos, muitos escanteios, pressionando o adversário não chutou no gol uma vez no segundo tempo. E até o final a gente buscou o resultado. No final que vimos que eles fecharam lá atrás
como na gíria na Sérvia a gente fala, estaciona o ônibus na frente do gol. Inclusive deixei um volante só para poder tentar fazer o gol e mesmo assim não levamos muito perigo de tentativa deles no contra-ataque. 7 jogos sem vitórias, uma campanha que almejava o retorno para a Série A. No entanto, tudo que foi planejado não está saindo conforme o esperado. Será que chegou o momento de repensar em ter o Pet à frente da equipe? Bom, não pelo menos na opinião do comandante tricolor. Ao torcedor, logicamente é emoção. Logicamente que quer o resultado, quer vitória, né? E a gente já sabe disso, já tem uma experiência muito grande a respeito disso. O trabalho está sendo muito, muito bom. Inclusive melhorou bastante desde a minha chegada. Dos primeiros jogos iniciais, quando a gente teve maiores resultados, 12 jogos invicto e estava brincando, vocês de vez em quando brincam em Viktovic, Petkovic e essas coisas. E agora, no último mês, 7 jogos, realmente não apareceram resultados. Mas nós crescemos na organização, crescemos com alguns jogadores, estamos ganhando alguns jogadores que estão jogando melhor. Nós estamos formando esses jogadores e eles estão crescendo. O que a gente não consegue fazer é fazer o gol. E o futebol, a primeira coisa é o gol. Segundo, são os resultados e vitórias. Mas eu acredito muito no trabalho. Nosso trabalho está sendo muito bom. Nós estamos sempre superiores que adversários. Inclusive, não sei se um jogo eu fui inferior do que qualquer outro adversário. Logicamente, precisa ganhar. Precisa ganhar. Bom, em virtude dos resultados ruins, hoje a diretoria carvoeira anunciou uma série de demissões no Tigre. Dentre as demissões, a do técnico Dejan Petkovic. O Criciúma Esporte Clube oficializou o desligamento de Felipe Ximenes, superintendente de futebol, Marcos Moura Teixeira, executivo de futebol, e o técnico Dejan Petkovic e do auxiliar Mauro Fonseca. Além destes, o diretor comercial e financeiro Cláudio Gomes e o diretor administrativo Lédio Daltoé também não fazem mais parte da direção do Criciúma. Assume interinamente a equipe principal Luizinho Vieira, que deve comandar os próximos duelos do Tigre. E nos próximos dias deve assumir o novo presidente Jaime Dalfarra, que neste momento define os trâmites legais para assumir o clube. Nesta manhã, após a equipe receber a notícia, foi realizados trabalhos normalmente no centro de treinamento do Criciúma. Pois é, e o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma excelente noite. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.